Oi, eu sou a Júlia e esse é o Fala Direito Comigo. Ei, tu já assinou esse projeto hoje? Fica aí na vinheta. Eu tenho certeza, mas certeza mesmo, que em algum momento da sua vida você já assinou, mesmo que digitalmente, um pedido de criação de lei. Mas certeza mesmo. Mas afinal, será que isso é possível? Para onde foi sua assinatura? E esse projeto? Calma, fica aí que eu vou te contar para onde foi. Pois é, isso é possível. Não só os deputados e senadores podem criar leis. Diz a Constituição que outras personagens podem dar início a um projeto de lei. Bem, essa história toda de que o cidadão pode dar início ao processo legislativo começa lá no artigo 14, quando diz que a soberania popular, além do voto, é exercida através do plebiscito, do referendo e do tema do nosso estudo, a iniciativa popular. A iniciativa popular é, portanto, a forma direta do exercício do poder que emana do povo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar isso. É aquele poder que nos foi concedido lá no artigo 1º da Constituição. Mais na frente, no artigo 61, o Constituinte começa a regulamentar essa parte da iniciativa popular. E no parágrafo 2º, a coisa começa a ficar matematicamente mais complexa. Vamos lá para a sua leitura. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Bom, então vamos para um exemplo em âmbito nacional, mesmo deixando claro que a iniciativa popular também existe em âmbito estadual e municipal. Mas vamos lá. Vamos supor que você ache que a gente precisa de um novo feriado, um feriado nacional para comemorar, celebrar a minha existência. Eu sei que é um exemplo maluco, mas a minha lua em Leão deixa eu achar que eu mereço um feriado só para mim. Aí, ok. Você está super convicto de que eu agreguei muito para esse Brasil, que eu fiz história, que eu mudei vidas, que através do meu canal no YouTube, pessoas conseguiram mudar de profissão, melhorar a qualidade de vida. Enfim, existe um Brasil antes e depois da Júlia. Eita, que eu tô sem limite. Mas, James, me ajuda, socorro. Vamos assim mesmo. Segue o baile. E aí, beleza, você já tá lá super certo do que você quer. A Júlia foi muito importante, morreu. Eu me matei, mas enfim. Morreu e ninguém fez nada. Quero comemorar um feriado em nome da Júlia. Graças à iniciativa popular, você pode sugerir um projeto de lei com esse tema. Não é incrível? Então, o que você precisa? De acordo com o parágrafo 2º do artigo 61, que o James já gentilmente nos providenciou, você vai precisar da assinatura de 1% do eleitorado nacional. E eleitorado nacional significam aqueles que têm título de eleitor. Então, não é todo mundo que pode assinar. E o segundo requisito da Constituição é que esse eleitorado seja distribuído em pelo menos 5 estados. Ou seja, a popularidade da Júlia, a minha popularidade, tem que ser demonstrada em âmbito nacional. Entendeu a sutileza da iniciativa popular? Ela tem que ser algo que demonstre uma necessidade, uma vontade da população do Brasil. Então, pode ser que no estado a adesão seja um pouco maior ou um pouco menor, mas de qualquer forma, passou por algum estado, tem que ter pelo menos 0,3% de assinaturas dos eleitores, tá bom? Então agora eu vou te ajudar com a parte matemática, porque eu sei que às vezes isso complica. Então, o TSE forneceu umas informações em 2018 sobre o número de eleitores do Brasil. Naquele ano, tínhamos aproximadamente 150 milhões de eleitores, ou seja, 1% disso seria 1,5 milhão de pessoas aptas a assinar um projeto de lei. 1,5 milhão no Brasil todo, e ainda a gente tem que considerar as reservas para cada estado. Ok, você conseguiu o número de assinaturas. Parabéns! E aí? E aí, amado, que se você acha que eu mereço um feriado, você tá precisando de terapia, tá? Tá precisando se cuidar. Não tá bem, não. E em segundo lugar, é que o seu projeto de lei deve ser específico. Ou seja, não adianta você pedir um feriado e pedir, sei lá,
que o mandado do presidente tenha 3 anos de duração e não 4. Não adianta, tem que ser um pedido específico. Isso está definido lá na Lei 9.709 de 98, que regulamenta a iniciativa popular além da Constituição. Lá também está dizendo que o projeto de lei não pode ser rejeitado por vício de forma e cabe à Câmara dos Deputados providenciar a sua correção. É importante aqui dizer que o vício de forma, nesse caso, está tratando das partes técnicas do projeto de lei, ou seja, se o quórum de assinaturas foi respeitado, se o número de estados, enfim, esse tipo de coisa. E existe o vício material também, que diz respeito ao assunto abordado, ou seja, eles vão verificar se a matéria tratada no seu projeto de lei é constitucional. O regimento interno da Câmara dos Deputados também cria algumas exigências. Eles querem que todas as assinaturas sejam enviadas no modelo padrão e que deve conter, além do nome completo do eleitor, os dados do seu título e o seu endereço. Estando tudo certo, você faz o protocolo dessa petição na Câmara dos Deputados. A Câmara, como eu já falei, abriga os representantes mais diretos do povo. Então, se a população se mobiliza desejando algo, os deputados é quem tem que analisar esse pedido. Bom, agora que a sua proposta já está na Câmara dos Deputados, a gente precisa esperar o quê? Que eles votem. É isso mesmo! E essa votação respeita o regimento interno, ou seja, não é porque é iniciativa popular, que a população quer muito aquilo, que ela vai ser votada antes. Não, respeita-se o trâmite interno da Câmara dos Deputados. É um projeto de lei como qualquer outro, então respeita-se tudo, inclusive a quantidade de deputados necessários para sua aprovação. Bom, então 3 coisas podem acontecer com o seu projeto. A primeira coisa é ele ser rejeitado, e aí é isso. A segunda coisa é que ele pode ser alterado ou sofrer emendas. Isso acontece muitas vezes e, infelizmente, acaba por tirar a essência do projeto. Mas acontece. E a terceira coisa é que ele pode ser aprovado. E sendo aprovado, ele é enviado para o Senado Federal, que age aqui como uma casa revisora. Chegando no Senado, o projeto pode também ser alterado ou vetado, no todo ou em parte. Mas, se for aprovado, ele vai finalmente para o presidente da República para a sua sanção. E o presidente da República também pode vetá-lo. Mas o Congresso Nacional pode derrubar o veto. E aí o projeto vira lei. Mesmo com tudo isso, mesmo com essa burocracia, esse caminho enorme a ser percorrido por um projeto de lei, nós temos atualmente no Brasil cerca de 34 mil leis vigentes. E aí eu estou falando lei no sentido amplo, decretos-leis, medidas provisórias, enfim, todos esses tipos. Agora você está se perguntando, será, meu Deus, que aquele projeto que eu assinei virou lei? Eu nem li direito. Bom, para te tranquilizar, eu vou te dizer que só temos no Brasil 4 projetos de leis que viraram leis e que tiveram iniciativa popular. Na verdade, desses 4, só um teve realmente a iniciativa popular. Os outros 3 tiveram apoio da população, mas a origem do projeto foi diferente. Essa única lei que teve 100% da iniciativa popular é a 11.124 de 2005, conhecida como Fundo Nacional para a Moradia Popular. Depois de 13 anos tramitando. 13 anos tramitando. Finalmente foi aprovada. Bem, apesar da iniciativa popular ser um artifício bem tímido e pouquíssimo utilizado, eu acho muito importante a gente saber sobre isso. Não basta a gente só saber votar. A gente tem que saber quais são os nossos direitos e como que a gente pode utilizá-los de verdade. E é isso, minha gente. Eu espero que um dia eu realmente tenha um feriado em meu nome. Mas enquanto não tem esse feriado, você já sabe o que você tem que fazer. E é CCCPI. Curte, comenta, compartilha e se inscreve. E até semana que vem. Beijo, beijo.